Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Pensamentos para mim próprio. E aí, você pensou para que você foi criado? Lembra? Marco Aurélio nos dizendo que o Sol existe, faz a sua função, e aí pergunta, né? E nós? Para que fomos feitos? Vamos continuar, estamos na parte 8. Vou voltar aqui, começamos no item 21. Volta-o e contempla como é e como se torna a apuração da velhice, da doença, da morte. Efêmeros, aquele que louva e aquele que é louvado, o que recorda uma lembrança e o que é evocado nela. Por outro lado, isso passa-se num pequeno canto desta parte do mundo. E mesmo aí, nem todos conseguem estar de acordo, nem sequer concordam consigo próprios, e a Terra inteira é apenas um ponto. Presta atenção ao objeto considerado ou à atividade em curso, ao princípio a aplicar ou ao sentido das palavras. Mereceste-o. Preferes esperar por amanhã para te tornares um homem de bem, em lugar de o seres desde hoje? Tá lembrado desse pá, tabefe para a gente acordar? Vamos continuar. Se faço alguma coisa, faço-a referindo-a ao bem dos homens. Se me acontece alguma coisa, aceito-a referindo-se aos deuses e à fonte comum de onde se derivam e confundem todos os acontecimentos. Tal como te parece o banho que tomas, óleo, suor, gordura, uma água turva, todas as espécies de sujidade, tal é qualquer parte da vida, tal é qualquer objeto dado. Vou continuar um pouquinho mais e comento. Lucília sepultou Verus, depois foi a vez de Lucília segunda, Máximos, em seguida a vez de segunda, Epitíncanos, Diotimo, em seguida a vez de Epitíncanos, Antonino, Faustina, em seguida a vez de Antonino. E sempre da mesma maneira, Celer Adriano, depois Celer. E esses gênios penetrantes, quer hábeis em prever o futuro, quer impantes de orgulho onde estão, como exemplo de gênios penetrantes, Carax, Demétrio, o platônico, Eudêmon e seus iguais. Tudo efêmero e morto há muito. De vários nem sequer falaram um momento. Outros passaram a lendas ou já caíram das lendas no esquecimento completo. Recorda-te, pois, que será necessário ou que o teu agregado se disperse, ou que o seu sopro se extinga ou emigre para encontrar lugares algures. A alegria do homem é realizar as tarefas próprias do homem. Uma tarefa própria do homem é ser bom para com seus semelhantes, ter desprezo unicamente pelos movimentos que causam as sensações, discernir as ideias que merecem crédito, contemplar a natureza universal e tudo o que ocorre de acordo com as suas leis. Eu vou fazer esse rápido comentário aqui. Ele está nos dando algumas chaves do que é importante olharmos da nossa vida. Então, ele nos falou aqui de princípios, nos falou de sermos coerentes em palavras e pensamentos, em fazermos o bem para todos, e ele nos lembra novamente, né, que somos efêmeros. E aí a gente pode se perguntar, por que ele está dizendo tanto isso? E uma das coisas que eu achei interessante a gente pensar, eu pensava sobre isso essa semana, né? Todo mundo sabe que vamos morrer, né? Isso é fato. Não sabemos quando, mas sabemos da finitude da vida. Agora a gente não pensa muitas vezes, e aí eu me lembrei de Sêneca, que é um outro filósofo estoico, que o Sêneca tem uma frase que diz: certifica-te de veres morrer alguns defeitos antes de ti. Então eu acho interessante, né, a gente pensar, quando estamos pensando em morte,
no nosso dia último, e ele nos lembra sempre disso, né? Olha, esteja quites com a vida. A gente pode pensar hoje, bom, vou pensar na morte de uma maneira bastante positiva, que é o que eu posso fazer morrer em mim hoje e não amanhã. E essa imagem do banho que ele faz também é bem interessante, né? Porque ele mostra, se a gente fica muito olhando para o pedaço, vamos dizer assim, errado na nossa vida, se a gente se esquece dessa totalidade, a gente fica só vendo esses objetos aparentes na existência, é interessante que é tudo marcado de impureza, todos nós com os nossos defeitos, contrário das nossas virtudes. Mas se lembramos que a gente tem essa parte imaculada e pura, que muitas vezes não está visível, e se queremos fazer essa busca, é mais ou menos como esse banho, né? Tirar essas impurezas que todos nós temos para voltarmos a esse estado original da pureza. E aí ele nos lembra também do que faz com que a gente esteja sujo, por exemplo, esse orgulho que existia em todas essas pessoas que foram citadas, que sequer são lembradas. Então aqui vai tendo sempre, né, um manual para a gente de lembretes e de condutas. E aqui o chave, né, a alegria do homem é realizar as tarefas próprias do homem com H maiúsculo, né, do ser humano, né, daquele que lembra que o que é bom para o seu semelhante necessariamente será bom para si, que fazemos todos parte desse mesmo conjunto, né? E é importante a gente contemplar a natureza para perceber isso que estamos falando, não só uma ideia mental, mas olharmos para fora, para as árvores, para as plantas, para as formigas, para as abelhas, vermos como elas trabalham, como elas estão trabalhando para o conjunto. E aí fazermos o mesmo, não apenas pelo homem, mas por todos os seres. Continuando o item 27. 3 relações. Uma com o vaso que nos rodeia, outra com a causa divina, fonte do que acontece a todos os seres, a terceira com os nossos companheiros de existência. Interessante aqui, né? A gente tem nessa relação então com a gente mesmo, a relação com esse ambiente no nosso entorno, que a gente pode falar desses seres que estão mais próximos, e tudo que nos rodeia. Então, é como se a gente começasse como a cebola, né? Do centro para fora. Primeiro eu preciso localizar esse centro em mim, e a partir desse centro eu me expando e faço essas relações. A gente poderia pensar aqui também em outras relações, quando a gente fala do número 3, né, da trindade, mas eu não vou fazer esses comentários aqui. Mas diversas tradições falam da trindade, e a gente pode sempre também pensar no que significam essas trindades, né? Como já falei anteriormente, né? Da manutenção, da criação, da destruição, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e assim outras em diversas tradições. Continua ele: a dor é um mal ou para o corpo, compete-lhe, pois, pronunciar-se, ou para a alma. Mas esta tem o poder de conservar a serenidade e a calma, e de não opinar que a dor é um mal. Com efeito, qualquer juízo, qualquer impulso, qualquer esforço para alcançar ou evitar estão em nós e nada estranho aí penetra. Quando eu estou fortalecida na minha mente, na minha razão, eu sei quem eu sou, eu sei que cada coisa vem dessa causa divina, como ele disse antes, né? Que existe um percurso, se isso está acontecendo na minha existência hoje. Também tem um motivo, isso não significa que eu seja passivo, mas eu sei que tudo acontece para uma evolução. E aí o que é mal é a forma como eu julgo as coisas. Se eu olho as coisas simplesmente como elas são, elas apenas são. No momento que a gente começa a adjetivar, dar muitos substantivos, a gente sai da essência da coisa. Isso aqui eu estava ouvindo essa semana, inclusive, sobre a língua
tibetana, né, a dificuldade que temos às vezes de ler alguma coisa em outras línguas. E justamente o monge ele estava falando sobre isso, a dificuldade de se compreender, por exemplo, o vazio no momento que na linguagem que temos hoje temos muitos atributos, né, que a gente vai dando através de adjetivos, de substantivos. Então dificilmente a gente entra no cerne da questão. E quando eu estou passando por uma situação na minha vida, no meu corpo físico, ou até sentindo algo que seria uma dor da minha alma, e eu começo a opinar, eu começo a trazer muitas vezes essa minha mente baixa, que não está alinhada com esse meu ser, que é calmo, quieto e sereno e puro, e eu começo a classificar e eu trago mais dor para mim. E aí a gente pode pensar uma coisa básica, né? Se alguém vai ao médico, por exemplo, para curar um pulso, como eu já dei esse exemplo, o médico às vezes tem que pegar e torcer o braço e colocar o osso no lugar. Essa é uma dor má ou ela é uma dor boa? Se eu não sei que isso está colocando o meu braço de novo no lugar, eu posso dizer, puxa, essa é uma dor má, esse médico me feriu. Mas se eu sei, se eu vejo de um ponto de vista mais do alto, que essa dor ela está me servindo para me recolocar, né? Recolocar no caso o meu osso no lugar correto, esta é uma dor boa, assim como tomar injeção, por exemplo, em alguns momentos. E assim acontece, a gente não tem essa visão e muitas vezes fica colocando as nossas opiniões e sofre mais pela opinião do que propriamente pela causa que está nos proporcionando essa experiência. Se aprendemos a olhar para a experiência de uma maneira um pouco menos dependente dessa sensação de prazer ou dor, talvez a gente consiga penetrar mais profundamente nas coisas e extrair realmente essa calma e entender que nada é mal. É mal quando eu julgo que é mal. Aí é uma ignorância minha, quando eu começo a colocar as minhas opiniões ao invés de fazer uma investigação da verdade. Beijos para vocês, pessoal. Lembre de curtir o vídeo. Se você gostou, manda seus comentários também, que é sempre bom para a gente refletir juntos. Bye, bye. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.